Olá pessoal, voltando aqui novamente para a aula para a gente falar um pouco sobre a restante dos conjuntos numéricos e hoje a gente vai falar sobre os números irracionais e reais. Então tem a questão 13 do livro do nono ano que diz o seguinte: associe cada número a uma letra na reta numérica. Veja que agora tem uns números aqui um pouco mais diferentes, né? Que a gente na aula anterior viu, eram números com dízima periódica e tudo mais. Mas antes de a gente resolver essa questão, como de costume, a gente vai falar aqui um pouco sobre o restante dos conjuntos numéricos. Hoje a gente vai falar sobre, vou pegar aqui a caneta, vamos falar sobre os números irracionais. Irracionais. A gente representa ele por essa letrazinha aqui, ó. É um I duplo. Pessoal, os números irracionais eles justamente o oposto dos números racionais, né? Os números racionais, a gente viu que a gente poderia escrever da forma A sobre B, ou seja, escrever na forma de uma fração. Já nos números irracionais, isso não ocorre. Ou seja, os números irracionais são números que você não consegue escrever ele na forma de fração. Por exemplo, os exemplos mais comuns de números irracionais que a gente tem é tipo raiz de 2. O raiz de 2 você não consegue escrever ele como sendo um número da forma A sobre B. Não consegue de jeito nenhum. Outro exemplo de número irracional, raiz de 3. Raiz de 3 você não consegue escrever ele numa forma de uma fração. E vários outros. Por exemplo, tem números conhecidos como o π, é o 3,14, acho que 5, 7, tarará. Ah, professor, mas a gente viu que tinha números com vírgula que era racional, sim. Mas os números irracionais, por exemplo, chamar aqui um número x de 1,12, 6, 8, 7, 5, ou seja, números que depois da vírgula são infinitos, sempre são infinitos, e não obedece nenhuma forma de padrão, ou seja, não tem nenhum número que se repete, fica se repetindo direto, a esses números eles são irracionais também. Observação, todo número que tem vírgula, 1, 2, 1, 8, 7, por exemplo, mas parou aqui, se o número for finito, ou seja, tem fim, ele é um número racional. Se ele continuar e não tiver padrão, é um número irracional. Por exemplo, número 2,717236568, continuando, é um número irracional. Por que ele é um número irracional? Porque ele é infinito, é um número decimal, que tem vírgula, né? Infinito e que não tem nenhum um padrão em sua formação, ou seja, eu não consigo escrever ele na forma de fração, certo? Então isso é um número irracional. Uma coisa interessante que por exemplo, o número raiz de 5 é um número irracional. É irracional. Mas digamos que eu queira localizar esse número na reta numérica, por exemplo. Então eu consigo localizar ele, porque o raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2, né? Esquece o raiz de 1, não precisa do raiz de 1 não. Vamos só analisar aqui o raiz de 4, porque o 4 é um número menor do que o 5, né? Então, quando eu quiser saber onde é que se localiza a raiz de um número, eu vejo o seguinte. Eu vejo um número que dá antes, que é antes do 5, e o número depois do 5. Então, por exemplo, raiz de 9, que é 3. Por que que raiz de 4 é 2? Porque 2 elevado a 2 é 4. E aqui porque 3 elevado a 3 é 9, certo? Que é 2 elevado a 2, se lembra,
Potenciação, 2 vezes 2. 3 elevado a 2. 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E 2 vezes 2, 4. Certo? Então, a gente vê que o raiz tem assim raiz de 4, raiz de 5 e raiz de 9. O raiz de 4 a gente viu que é 2 e o raiz de 9 a gente viu que é 3. Então a raiz de 5 deve estar em algum lugar por aqui, ó. Está entre 2 e o 3, certo? Então raiz de 5 a gente consegue saber que ele é 2, alguma coisa, certo? Porque como é que a gente fez mesmo? A gente compara as raízes, né? Raiz de 5, o 5 como é maior do que o 4 e o 5 é menor do que o 9, então você pega esses extremos, certo? Porque a radiciação é crescente, sabe lá? Quanto maior o número que está dentro da raiz, maior o resultado aqui fora, certo? Certo. Isso são os números, um pouco dos números irracionais. Aí a gente tem os números reais. O que são os números reais? São todos os números naturais, inteiros, racionais ou irracionais, tá bom? Os números quando não são reais é quando você não consegue, no conjunto numérico dos reais, obter um valor satisfatório. Por exemplo, a raiz quadrada de um número negativo. Por exemplo, quanto é a raiz de menos 4? Não sei. Porque para mim ter raiz de menos 4 sendo um número, teria que ter que a ao quadrado ser igual a menos 4. Mas só que veja que aqui é negativo. E aqui a gente já aprendeu em potenciação que todo número elevado ao quadrado ele é sempre positivo. Então não tem nenhum número real que satisfaça essa condição. Então por isso que a gente diz que raiz de menos 4 não é real, não é um número real, certo? Normal, os exemplos mais comuns que a gente vai utilizar são esses, raiz quadradas de números negativos não é real. Ah, professor, e a raiz cúbica de menos 27 é real? Por quê? É menos 3. Aí quer dizer que quando a raiz é cúbica e o número é negativo, na raiz dá certo, e quando a raiz é quadrada, que ou seja, aqui seriam 2, e o número negativo não dá certo. Porque quando você calcula a raiz de qualquer número, o número que está aqui está dizendo quantas vezes você vai multiplicar o número. Então, se eu tenho, por exemplo, menos 3 ao cubo, eu vou pegar o menos 3, multiplicar por menos 3, multiplicar por menos 3, certo? Isso aqui, aí eu posso pegar e fazer de um por um. Menos 3 vezes menos 3, se lembra? Regra do sinal, menos com menos, na multiplicação, mais. Então, 9. Aí, vezes aquele menos 3 que está aqui, que a gente não multiplicou ele ainda. Aí, 3 vezes o 9 é 27. Aí a gente utiliza a regra do sinal de novo. O sinal diferente, ó, na multiplicação, o resultado é sempre negativo, certo? Então, por isso que quando a raiz ela é um número ímpar aqui, certo? Se a raiz for de um número ímpar, por exemplo, raiz quinta é de menos 100, por exemplo, pode ser que isso daqui é um número real, tá certo? Agora, por exemplo, raiz sexta de menos 300, por exemplo, isso aqui não é real, porque se aqui for um número par e aqui for negativo, não é real, certo? Não é real. Então, basicamente, números real e irracionais é isso, tá bom? Então, vamos tentar resolver aqui esse nosso exercício, certo? Vou apagar aqui essa partezinha aqui. Então, é como no exercício da aula anterior, a gente tem que fazer aqui de vermelho.
dizer qual é o número A. Quem é o A, pessoal? O A é um número que está entre o menos o 3 e o menos 4, certo? Então, tá aqui, ó. Quem está entre menos 3 e o menos 4, ó, menos 3,5. O B. O B é o menos 3. Olhando esse daqui, olha para cá. Menos raiz de 9, menos raiz de 9. Isso daqui, pessoal, é menos 3. Ah, professor, mas aqui está negativo e aqui é o número raiz quadrada, número par. Mas veja que a raiz, o sinal negativo está no lado de fora da raiz, não está aqui dentro, ó. Certo? Então, ó, você repete o sinal e calcula a raiz. Raiz de menos 9, a raiz de 9 é 3. Aí você repete o sinal que dá menos 3, certo? Então, B é menos a raiz de 9. C. O C, pessoal, é o menos 1. Tá aqui, ó. Aqui tá de graça, menos 1. O D. O D é um número negativo, porque está do lado esquerdo do zero, né? Lado esquerdo do zero é negativo. E está bem pertinho do zero. Então é um número negativo perto do zero. Menos 0,2. O E. O E é um número positivo, porque está do lado direito do zero. E é um número que está bem perto do 2. Perto do 2. Então, desses números que tem aqui, qual é o número positivo perto do 2 e que é maior do que 1? É o 7 sobre 4. Por que, professor, que é 7 sobre 4? Porque é o seguinte, se você pegar o 7 e for dividir por 4, 1 vezes 4 é 4, para 7 falta 3. Aí o 3 não dá para dividir por 4, aí você coloca o que? A vírgula aqui e acrescenta um 0. Aí fica 4 vezes 7, 28. 4 vezes 7, 28. 30 menos 28, 2. Não dá, aí você acrescenta só o 0. 25 vezes 4, 20 para 20, 0. Então, o 4 dividido para 7, ou seja, 4 sobre 7 é 1,75, ou seja, é maior do que 1 e bem perto de 2. Certo? O F. O F, veja aqui que é um número bem perto do 3, mas é maior. Desses que estão aqui, a gente viu que o π é 3,14. O π é 3, o π é um número que ele é um número irracional. 3,14, 1, 5, 7, continua, né? Deixa eu apagar isso aqui. Falta o G. O G é um número que está entre 4 e o 5. O número que está entre 4 e o 5... Vamos fazer logo aqui o H, porque o H tá de graça. O H é 5 aqui, né? Ó. Só que desse número aqui, o que representa o 5 está aqui, ó. Mas o H só sobrou raiz de 21. Por que que o H é raiz de 21? Porque é o seguinte, ó. Raiz de 16 é 4. Raiz de 21 eu não sei. Mas a raiz de 25 é 5. E o 21 é maior do que o 16, ou seja, a raiz do 21 é maior do que 4. E o 21 é menor do que o 25, ou seja, a raiz do 21 é menor do que a raiz do 25, que é 5. Então, a raiz de 21 é maior do que 4 e menor do que 5. Por isso que o G é raiz de 21. Pessoal, pois essa era a videoaula de hoje. Façam exercício do livro, que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem nesse conteúdo. Então, bons estudos a todos e até mais.